Sejam todos muito bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este é o tempo que você escolheu para se encontrar conosco. Somos muito agradecidos por isto. Este encontro é recheado por emoções. Emoções desde o início da confecção das partes do culto, da organização do culto. Quero confessar a você que desde o primeiro momento, quando sento à frente de um dispositivo eletrônico para começarmos a programar o culto, eu já me emociono com o culto. É assim que acontece até, inclusive, o tempo quando a gente vai fazer a revisão do culto, quando todas as partes estão editadas. Portanto, se emocione conosco, vai ser importante para você. Isso é importante para mim também, é importante para os membros da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Agradeço também aos mais de 90 membros ou não, visitantes, convidados que participam do nosso culto, que na semana passada, depois das nossas informações a respeito de como se inscrever no canal do YouTube, assim o fizeram. Sabe o que acontece com isso? É que menos 90 pessoas vão precisar dos nossos links durante a semana. Estas que se inscreveram já vão receber, já receberam no domingo e já vão receber no culto, no culto da noite, a notificação de que o nosso culto está começando. Para você que ainda não fez, quero sugerir a você duas ações bem simples. A primeira delas, quando você estiver participando do culto, abaixo da tela do seu lado direito, tem uma tarja vermelha onde está escrito inscrever-se. Clique em inscrever-se. Essa tarja vermelhinha vai ficar com uma palavra preta escrita inscrito. Pois bem, você já está inscrito no canal do YouTube para ter relacionamento conosco através dessa rede social. Pois bem, segunda ação, quando aparecer a palavra inscrito, logo do lado direito dela, para você do lado direito, vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho. Por que é importante clicar no sininho? Porque fazendo assim, toda vez que o nosso culto for iniciar aos domingos ou qualquer outro dia da semana, você receberá uma notificação no seu dispositivo eletrônico dizendo que o culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro está por iniciar. Então, sugiro a você essas duas ações a partir de agora. Faça como estes mais de 90 só no domingo, fora outros tantos durante a semana que já se inscreveram no canal do YouTube da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Também quero convidar a você para que neste domingo e durante toda esta semana você seja generoso com alguém. Você sabe que muitas pessoas, por causa do tempo que vivemos, por causa da pandemia, estão perdendo muitas coisas de valor. Patrimônio, condições emocionais, algumas estão passando até algumas dificuldades espirituais. Portanto, ser generoso com sentimentos em primeiro lugar, depois ser generoso com pensamentos, com palavras e, por fim, ser generoso com ações irá ajudar muitas pessoas. Convido você então para se abrir a ponto de ser instrumento de Deus na mão destas pessoas, cuidando destas pessoas. Volto a dizer, seja generoso hoje, seja generoso durante toda esta semana. Tenha um lindo culto, tenha um lindo domingo e tenha uma linda semana com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Benigno sou, somente reconhece a tua iniquidade. É parte de uma das mensagens de exortação que o Senhor envia ao seu povo
através do profeta Jeremias, capítulo 3, versos 12 e 13. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e dize: Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Israel estava em pecado, muito havia se distanciado do Senhor. Se a nós, humanos e falhos como somos, o pecado é intolerável, muito mais será o coração de Deus, santo e perfeito. Grande era a indignação do Senhor com o seu povo naquele momento, porque igualmente grave era o pecado instalado em Israel. Não obstante, o Senhor envia o profeta a proclamar uma mensagem chamando o povo de volta, porque benigno sou, diz o Senhor. O Senhor é benigno e por sua benignidade não conservará para sempre a sua ira, por pior que seja a transgressão cometida por um filho seu. Apenas uma condição nos é exigida pelo Senhor, registra o verso 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Autêntico reconhecimento, o que envolve também a disposição a corrigir o erro. O Senhor está pronto a perdoar. Cabe a nós somente reconhecer o nosso pecado e decidir abandoná-lo. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, benigno és, e por tua benignidade louvamos o teu nome e te rendemos graças. Somos falhos, Senhor, e por vezes temos nos afastado dos teus ensinamentos e da tua vontade. Reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão. Por tua benignidade, perdoa-nos, ó Senhor. Vamos compartilhar com vocês alguns trechos da Palavra de Deus. Eu vou ler Salmo 84, versículos 1, 2 e 4. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, ó Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. E eu compartilho o Salmo 121, versículos 7 e 8. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Até, irmãos, e um bom domingo. Usem máscaras.
Leiamos a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Ali lemos estas palavras: A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Nesta manhã, prenderemos nossos pensamentos ao título Enfrentemos a violência com as armas da paz. Oremos. Deus eterno, rendemos-te graças pela semana que passou, pelo privilégio de ter e ler a Tua palavra, e agora pedimos que nos fales aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Desejamos ser receptáculos da Tua voz e assim podermos melhorar a nossa vida moral, espiritual e sermos melhores filhos Teus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há uma história simples, popular, mas que explica muito bem o lance da espiral de violência nesta nossa vida. É uma história simples, como eu disse. O patrão brigou com um dos empregados. O empregado então sai do lugar do trabalho irritadíssimo e vai para casa. E chegando em casa ele se vinga na esposa. E é áspero com ela. Aí a esposa também fica nervosa e grita com o filho. O filho se zanga e dá um chute no cachorro. O cachorro correu para o quintal e mordeu a primeira pessoa que encontrou, que era o patrão, que estava vindo de volta para pedir desculpas ao empregado. Essa é a história. Fala de violência. Meus amigos, não há tema mais doloroso para nós do que o tema da violência, sobretudo a violência urbana, porque ela nos assusta, ela nos envergonha, ela nos paralisa, mas ao mesmo tempo ela também nos desafia. Um sociólogo brasileiro, há algum tempo atrás, dando uma entrevista num grande jornal nosso, disse que a violência é a matéria-prima da história. Nós temos um Salmo 55, no versículo 9, Davi diz assim: vejo violência na cidade, vejo violência e conflito na cidade. E quando eu leio essa frase, vejo violência na cidade, a impressão que eu tenho é que o salmista está debruçado sobre uma janela, na janela de um alto edifício moderno, e de lá de cima ele está observando a vida agitada da cidade lá embaixo. E se essa cidade fosse a cidade de São Paulo, o salmista observaria aquilo que um outro observador, chamado Regis de Moraes, num livrinho chamado O que é Violência Urbana, constatou. Ele disse que só na cidade de São Paulo dá-se uma morte violenta a cada 4 horas. Essa estatística é antiga, mas eu acho que ela assusta mesmo assim, ela choca mesmo assim, e isso na década de 80 para 90, quando São Paulo ainda não era refém do crime organizado. Será que quanto maior a cidade, maior será a violência? Nem sempre, porque uma coisa é certa, a violência não se circunscreve, não se limita aos domínios do campo, da cidade, ela não se limita apenas aos domínios da cidade, ela também está no campo, e tanto é assim que a Bíblia diz que o primeiro homicídio foi praticado no campo. Caim matou seu irmão Abel. O que nos leva à conclusão de que a violência é a mesma na fazenda cercada de belos cavalos ou no shopping center cercado de carros importados. Tanto se é violento na favela quanto se é no asfalto.
não há distinção. E por que isso? Você vai perguntar com toda a razão, por que tanta violência? Por que Caim continua acabando com a vida do seu irmão? Por que Caim continua atentando contra a vida de seu irmão? Nós vamos, nesta manhã, brevemente analisar algumas causas. A primeira delas é que a violência tem causas espirituais. A violência tem causas espirituais. É interessante que os intelectuais estudam o fenômeno da violência como um cientista dissecando um cadáver. Só na Inglaterra, por exemplo, entre os anos 70 e 74, foram escritos cerca de 6.000 livros sobre a violência. Os estudiosos, na sua incredulidade, porém, é lamentável isso, desprezam um conceito que é fundamental para se entender a violência, que é o conceito de pecado. Observe que em Gênesis 3, nós temos o registro da queda do homem. Em Gênesis 4, nós temos o primeiro homicídio. Então, quando nós chegamos em Gênesis 6, aí nós lemos isso que lemos agora. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de o quê? De violência. Então veja que a presença do pecado arrastou consigo a presença da violência. A partir da introdução, a partir da intromissão do pecado na história humana, nós temos aquilo que poderíamos dizer o seguinte, que o homem deixou de ser homo sapiens para ser o homo brutalis. Ou, como diria um intelectual chamado Nicholas Steenbergen, o homem passou a ser um assassino sem freios. Assassino sem freios. Com os óculos do pecado, o homem só enxerga o outro como sendo seu inimigo. É o pecado que faz o homem escravizar o outro, é o pecado que faz o homem falar mal do outro, é o pecado que faz o homem evitar o outro, é o pecado que faz o homem assassinar o outro. Regis de Moraes, que citei acima, ele disse: a violência devia ser um anacronismo entre os homens, desde há tanto tempo doutrinados para o respeito pela vida e pelo semelhante. Ou seja, pelo tempo que o homem está sendo doutrinado a respeitar a vida, já era para a gente ter aprendido. Mas o que nós vemos é exatamente o contrário. Parece que quanto mais o tempo passa, mais violento o homem se torna. Por quê? Porque sem uma impactante visão de Deus, meus queridos, ninguém tem uma correta visão do homem. Então, as causas espirituais são as maiores, são as primeiras, as mais importantes, eu diria. Mas há uma segunda causa que nós não podemos desprezar. A violência também tem causas emocionais. Causas emocionais. Antes de Caim matar Abel, Deus avisou Caim. Avisou Caim que o desejo do pecado exerceria uma forte pressão sobre ele, sobre Caim. O apóstolo Tiago, depois, lá no Novo Testamento, vai falar da ditadura desse desejo, vai falar da ditadura dessas pulsões dentro de nós. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais, olha a violência aqui, brigais e fazeis guerras.
as guerras e as brigas, as confusões, segundo Tiago 4, 1 e 2, elas procedem desses desejos que já guerreiam dentro de nós. Então a violência está dentro da gente e depois ela salta e vai atacar o semelhante. Observe aqui, olha, prazeres, Tiago diz, cobiçais, invejais, tudo pecado que a gente lê e pensa que não tem importância. Mas tem tudo a ver com as emoções e com emoções descontroladas. São desejos não satisfeitos, promovendo, fomentando e estimulando a violência. E aí entra uma questão bem contemporânea, bem nossa, que é a questão do consumismo, ou seja, querer comprar tudo que se vê, tudo que se anuncia na mídia, a gente está querendo comprar, é aquilo que Regis de Moraes, nesse livro que é Violência Urbana, chamou de, abre aspas, glutonaria do consumo, fecha aspas. Glutonaria do consumo. Pois é, a televisão, por exemplo, induz o adolescente a crer, a televisão induz o adolescente a crer que sem o tênis da marca tal, você é um infeliz. Ah, como você é uma pessoa infeliz, você não tem o tênis da marca tal. E por isso estamos sempre ouvindo falar de ladrões que abordam os adolescentes na saída das escolas, por exemplo, para lhes tomar o tal tênis famoso. Então veja que o consumismo acaba sendo um ingrediente nessa engrenagem da violência. Eu me lembro de um artigo que eu li de um jornalista canadense. Ele escreveu certa vez um editorial sobre o terrorismo, na época do que o terrorismo estava ainda em alta, né, mais do que hoje. E esse jornalista abordou um lado curioso da questão desse debate. Ele dizia, resumindo o seu editorial, que o terror no Oriente Médio é muitas vezes um meio de ascensão social. Ascensão social, família pobre, e o menino estuda, mas não vê muito futuro, e aí o futuro está no terrorismo. Assim como na nossa terra o futuro está em outras coisas para muitos jovens, lá é no terrorismo. Então veja que o consumismo estimula desejos, e essa guerra que já está dentro dos membros do nosso corpo, como diz Tiago 4, então o consumismo estimula essa guerra, ou seja, estimula a violência. Então a violência tem também causas emocionais. Então, causas espirituais, causas emocionais. Em terceiro lugar, a violência também tem causas sociais e econômicas, ou econômicas e sociais. Irmãos, é inegável que o aumento assustador da miséria provoque ainda mais violência. Porque, olha só, sem emprego, sem habitação, sem educação, sem futuro, sem perspectiva, sem sonhos e principalmente sem Jesus, o pobre e incrédulo se desespera e fará qualquer loucura para sobreviver. Acrescente-se a isso, causa social, acrescente-se a isso o fato de que muitas pessoas, uma parcela muito grande da população, crê que a saída é todo mundo andar armado. Então eu viria para a igreja com um revólver aqui. Você vai à praia, põe um revólver no bolso. Qualquer coisa, o bandido chegar, você pega e se defende. O Regis de Moraes, nesse livro, diz que cerca de 7 milhões de habitantes de São Paulo
portam armas, legal e ilegalmente, ou ilegalmente. 7 milhões em décadas passadas. E como grande parte dessa população não conhece o Salvador Jesus, aí você pode imaginar o que Jesus disse, né? Jesus disse em Mateus 26, 52, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Porque cada vez que você lança mão da espada, você está apelando para a violência, E quanto mais violência a gente semeia, mais violência a gente colhe. Vou mencionar ainda um outro problema, chamado lucrolatria. Lucrolatria é a adoração do dinheiro. É um ingrediente que Ezequiel, profeta Ezequiel, que você pensava que estava obsoleto, mas eu vou mostrar que ele está atualíssimo. O profeta Ezequiel mencionou a lucrolatria como uma das causas da violência. Ele vai dizer isso em Ezequiel 22, 27, quando ele denuncia os sacerdotes ímpios, os falsos profetas e os políticos corruptos. Aí ele diz assim: seus chefes, que são esses sacerdotes ímpios, falsos profetas, políticos corruptos, seus chefes são como lobos que arrebatam a presa no meio da terra, derramando sangue e destruindo vidas para ter lucro desonesto. Meu Jesus, para ter lucro desonesto as pessoas fazem qualquer coisa. Ezequiel 22, 27 é um dos versículos dos mais atuais, meus queridos. Como é que a gente tem a coragem de achar que Ezequiel é um profeta obsoleto? Ou seja, como se vê, o lado selvagem do capitalismo não é criação do mundo contemporâneo. Já havia nos tempos de Ezequiel, já havia antes dele também práticas envolvendo a lucrolatria, ou seja, a adoração do dinheiro, a adoração do lucro. Então são causas sociais e econômicas. Então nós temos causas espirituais, causas emocionais, causas econômicas e sociais, e aí a gente poderia perguntar assim: tem solução? Ei, você aí, tem solução o problema da violência? Me responda, quero ouvir. Tem solução? Se a melhor solução para um problema é atacar as causas, em vez de se aborrecer com os efeitos, com a violência não é diferente. Para a causa espiritual, nós vamos encontrar uma solução também espiritual. Como combater espiritualmente a violência? Vamos lá, primeiro fronte. Como combater espiritualmente a violência? Como? Vou dizer como. Primeiro, orando contra ela. Orando contra ela. Sim, porque a oração é a arma da alma. É a arma da alma. E, meus amigos, esquecer essa arma na gaveta da incredulidade, ou esquecer essa arma na gaveta da negligência, é entregar a cidade ao banditismo espiritual. No tempo de Ezequiel, voltemos a ele. No tempo de Ezequiel, ainda o capítulo 22, não era diferente. Ninguém estava orando por aquele problema. A lucrolatria campeando solta, todo mundo querendo se dar bem, um usando o outro como trampolim para subir na vida, matando por dinheiro. E aí Ezequiel, o Senhor reclama com Ezequiel dizendo assim: olha, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém.
É como se Deus dissesse, e Ele está dizendo exatamente isso: eu procurei alguém no meio dos crentes, alguém que pudesse interceder por esta cidade, alguém que pudesse chorar por ela, alguém que pudesse interceder para tentar resgatá-la da condenação da morte. Mas, olha que frase triste, mas não achei ninguém. Ezequiel 22, 30. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que as orações do povo de Deus podem produzir resultados surpreendentes. Sim, na minha saúde, sim, na sua saúde também, na nossa família, sim, na família do outro também, mas também no âmbito social. Nós poderíamos orar mais contra os problemas sociais da nossa terra. E por que não fazemos isso às vezes? Nós não fazemos, triste constatação, porque nós não cremos muito que isso vá resolver alguma coisa. A gente fala que a gente crê, mas na nossa negligência, ou com a nossa negligência, estamos dizendo, nós não cremos. A Bíblia ordena, Salmo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Eu pergunto, você está orando pela paz da sua Jerusalém? Está orando pela paz na sua cidade? Está orando para que Deus desmonte todas as estruturas do crime organizado, digamos assim? Ore e espere. Ore e espere. Então, primeira coisa, combatendo espiritualmente a violência é orando. Segunda coisa, pregando contra a violência. Quando nós semeamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, quando distribuímos um folheto, quando doamos uma Bíblia, nós estamos contribuindo para a redução dos índices da violência. Todo crente deve ser um semeador da paz. Pregar a paz é, portanto, uma estratégia poderosa. Olha o que Platão, filósofo antigo, já dizia: a violência é incompatível com o amor. Então nós devemos pregar o amor, e em pregando o amor, nós estamos esvaziando o balão da violência. Orar pela paz, pregar contra ela, mas não só isso. Em terceiro lugar, vivendo em paz. Porque não adianta nada a gente falar de paz lá fora, paz na rua, paz na cidade, se a gente vive em guerra constante dentro da nossa casa, ou com os nossos vizinhos, ou com os nossos parentes. É preciso que haja coerência. Quando eu oro pela paz, eu passo a pregar a paz, e eu não tenho outra opção senão viver também em paz. Viver em paz. Irmãos, como é que uma igreja pode convencer o mundo de que o seu cabeça é o príncipe da paz, se ela mesma fomenta a guerra entre os seus membros? Ao viver em paz, a igreja exemplifica que isso é perfeitamente possível. Viver em paz. Então, como combater espiritualmente a violência? Orar, pregar, viver. Segunda coisa, como combater a violência na outra área, na área socioeconômica? Também tem solução. Primeiro, não fique acomodado. A Bíblia diz em Provérbios, são 2 versículos que eu quero ler. Provérbios 30, 8 e 9, Tiago 4, 17. Provérbios 30, 8 e 9 diz assim: não me des, alguém orando, né? Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus.
Ó, meus queridos, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Que oração difícil de fazer, porque na carne nossa oração seria certamente: dá-me riqueza, Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Provérbios 30, 8 e 9. Tiago 4,17 também fala disso. Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não fique acomodado. Não tem jeito, não há nada que eu possa fazer. Há alguma coisa sim que você pode fazer. Em segundo lugar, tente algo concreto. Ou tente algo concretamente. Se você é líder na igreja, se você é líder de algum grupo musical, coral, professor da escola dominical, ou líder de união, de um pequeno grupo, enfim, se você tem alguma liderança em algum momento na igreja, estimule o seu grupo a se unir em torno de uma obra meritória. Muitos crentes estão, por exemplo, distribuindo alimentos aos carentes. Aqui em nossa igreja, por exemplo, nós temos um sistema de ajuda chamado Celeiro, que tem favorecido e abençoado centenas, literalmente centenas de famílias em dificuldade. Uma igreja em São Paulo leva sopa e cobertor aos mendigos na madrugada fria de São Paulo. Aqui no Rio, nós temos a Madrugada do Carinho, uma iniciativa da Convenção Batista Carioca há muitos anos, há muitas décadas. Quando eu cheguei para o Rio, em 86, já havia Madrugada do Carinho. Então, é a mesma coisa, Então, não fique acomodado, tente fazer alguma coisa concretamente. Em terceiro e último lugar, use a arma do seu voto. Sim, na próxima eleição, por favor, na próxima eleição, procure conhecer as ideias do seu candidato sobre violência, sobre segurança pública, sobre miséria. Pergunte a um candidato que quer o seu voto, qual é a sua proposta para a redução da miséria? Se bem que agora não é mais comum falar em miséria, a redução das diferenças sociais, né? Qual é a sua proposta? Qual é a sua ideia? Então pratique um voto consciente. Não vote em alguém só porque ele é bonitinho, penteia muito bem o cabelo, senão você não ia votar em mim, né? Não tem cabelo para pentear. Não vote em alguém que é cheirosinho, que se apresenta. Não vote nem mesmo em irmão, que se diz irmão, mas que você sabe que ele está usando a plataforma do Evangelho para chegar lá em cima e te esquecer. Não faça isso. Ore, procure, eu sei que é trabalhoso, é muito mais fácil votar em quem alguém recomenda, mas olhe bem, pesquise bastante e vote com consciência. Quando chegar a hora da eleição, daqui a pouquinho tem mais, de 2 em 2 anos temos isso. Conclusão, é evidente que esta palavra nossa aqui, irmãos, não tem a pretensão de resolver o gravíssimo problema da violência urbana. Mas nunca é demais lembrar as palavras de Jesus em Mateus 22, 37 e 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O segundo, semelhante a este, segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, nós sabemos porque Jesus falou que destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar o outro, aqui embaixo, desses 2 dependem também a paz no coração, a paz na família, a paz na igreja e na sociedade. Deus abençoe o povo brasileiro. E agora eu quero me dirigir a você que está participando, que está ouvindo esta pregação,
esta mensagem, que está participando deste culto, mas ainda não é um seguidor do Príncipe da Paz. Pergunto, você já tem a paz de Cristo no seu coração? Jesus já é Senhor da sua vida? Você já se reconciliou? Porque há uma guerra entre você e Deus. Você já se reconciliou com Deus? Não sei, pastor, não sabe. Então, se você não sabe, provavelmente é porque ainda não tomou essa decisão. E, meu amigo, a palavra toda ela diz que você precisa, você mesmo, em carne e osso, vivendo em pessoa, você precisa tomar essa decisão. Seu pai não a toma por você, seu filho não a toma por você, ninguém pode tomar essa decisão por você, é você mesmo, é você e Deus, e pronto, é igual a morte, é você e Deus, só os dois. Então, nesta ocasião, nesta manhã, receba Jesus como Senhor da sua vida. Diga a Ele: eu te recebo, ó Cristo, Príncipe da Paz, como Senhor e Salvador. Vem habitar em meu coração, perdoa o meu pecado, organiza o meu presente, Senhor, e vai comigo pela estrada do futuro. Vamos orar. Entregamos, Senhor, nossas vidas nas Tuas mãos, desejosos de que elas sejam úteis a Ti no combate contra a violência. Ajuda-nos, pois, a viver em paz uns com os outros, a ensinar a paz e a interceder pela paz. Em nome de Jesus, amém. Desde 1942,
a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano, em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. É muito importante o desconto que é concedido para minha filha. Só conseguimos chegar até aqui devido ao desconto. Não possuo condições de arcar com o valor integral da mensalidade. Visando buscar uma educação de qualidade, gostaria de permanecer junto à Escola Vitória no próximo ano. Nós queremos agradecer a você, a sua participação no culto desta manhã, de coração. E de coração convidá-lo a estar conosco no culto de logo mais, às 19 horas. Esteja conosco no YouTube, participando, ou no Facebook. Convide alguém, reparta o link, divida, compartilhe, enfim, seja uma bênção. Ó Deus, nós nos alegramos porque estamos diante de Ti e nós suplicamos a Tua graça sobre todos nós no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém. Cristo.
Cristo é aquele que transforma, que convida. Cristo é quem